Obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo. É muito legal isso, essa abertura, porque é um assunto que eu queria estar trabalhando com vocês e que eu acho muito importante trabalhar em todos os cursos, em todas as formas de interpretação de energia e espiritualidade. Então, falar sobre chakras é uma coisa muito importante, porque ele é um portal para nos conhecer e conhecer outras pessoas, para poder conhecer o teu lado quando está positivo, o teu lado quando está negativo, que está em desarmonia, e também colocar isso para uma ferramenta de ajuda às pessoas que estão próximas de você, né? Então vocês vão ver hoje como é interessante isso. Eu vou pedir um favor para vocês que divulguem para contatos de vocês, depois enviem o vídeo, o linkzinho, porque na próxima semana, dando continuidade sobre esse assunto, e aí eu acho isso super interessante, quanto maior a divulgação. Também eu vou pedir para que vocês acessem o canal que eu tenho lá no YouTube, ele ainda está nascendo, isso que é legal. Então já façam a sua inscrição, entra lá no Linktree, né? Sim, vamos tentando colocar mais pessoas em contato com essas informações. Então isso é muito legal, porque você consegue multiplicar os acessos. Então é muito fácil o Linktree, né? Que você pode ter os meus links e você vai entrando. Boa noite. E você vai achar lá cursos EAD, canal do YouTube, grupo lá do WhatsApp, do Telegram. Então, os canais já estão abertos, eu vou só colocar as informações conforme nós vamos avançando. Então, muito do que eu vou falar hoje, eu vou colocar material aonde? Lá no grupo do Telegram. Então, eu vou colocar uma boa parte da apresentação lá para vocês, tá? Os símbolos dos chakras. Então, eu fosse vocês, eu não dispensaria. E aproveitando, vocês já podem assistir a minha primeira aula do Sete Montanhas EAD, da aula de terapia, das orações que curam, porque está disponível para todo mundo, mesmo que você não faça matrícula no curso, né? Então tá lá. Aí também é uma forma também de vocês já irem navegando, porque lá vai ser uma plataforma para o futuro para colocar outras informações que nós precisamos. Então, com esses detalhes, quem perdeu depois entra no comecinho que eu vou estar falando. Essa é a novidade. Chakra, nós vamos só ficar com essa apresentação hoje? Não, tá? Nós vamos dar sequência sempre às terças-feiras. Vou falar sempre sobre métodos de padrões de energia. Eu tenho certeza que hoje nós não vamos esgotar esse assunto, né? Pela pauta que eu já dividi. Então hoje nós vamos falar muito dos chakras com a fisiologia emocional e física. Nós vamos falar sobre todas as conotações espirituais, de acordo com os chakras. Então a gente divide e fica mais fácil o trabalho. Para você que está conhecendo o que é chakra, para você que já trabalha e quer incluir isso na sua terapia, então isso fica muito mais prático no seu dia a dia. E isso vai ser um desdobrar, vai romper barreiras, né? Então eu espero que vocês curtam muito isso. Então já dei os meus recados iniciais, porque depois a gente vai chegando e vai acompanhando, e aí vai passando o tempo e eu esqueço. Então a única coisa que eu peço para vocês é divulgarem para quem não conhece ainda o meu trabalho e acessarem esses novos canais. Por quê? Porque na próxima semana nós vamos ter possivelmente mais novidades, e aí eu vou estar colocando muito mais informação, mais interação. E aí quem tiver inscrito no YouTube, nos grupos, não vou ficar só restrito ao Instagram. Então eu quero abrir mais fronteiras para que o meu trabalho seja mais conhecido e também que vocês possam ter muito mais acesso a essas informações. Então vamos lá. Chakras. O que vem a ser chakras? Uns até brincam, chácara, né? Ou chakra, né? Mas isso é normal, é uma palavra em sânscrito, que vem lá da antiga Índia. E ela quer dizer que são vórtices. O que são vórtices? São rodas energéticas. E aonde estão esses chakras, né? Eles estão aqui no meu corpo físico ou estão no plano espiritual? Qual corpo espiritual localiza esses chakras? Eles têm alguma ligação com os meus órgãos físicos? Eles podem comprometer o funcionamento do meu corpo? Eles interferem na minha vida espiritual?
na minha vida emocional, na minha vida psicológica, enfim, para que servem os chakras, né? Então vamos lá. Já disse que chakra é uma palavra que vem do sânscrito, que quer dizer rodas ou vórtices. Quem iniciou primeiro esse estudo de chakras foram, aí muitos vão falar, os indianos, né? Não, foram os tibetanos. Tudo bem que está lá no Oriente, mas eles que começaram com as primeiras introduções sobre chakras. Então, depois isso foi sendo pulverizado para os demais países da Ásia, ali do Oriente Médio, menor e maior, né? E aí chegou-se ao Ocidente através das sociedades teosóficas, com Helena Blavatsky, né? Desculpa até a pronúncia, porque ela era russa, né? Então ela é a mãe, é o pai da teosofia, podemos assim dizer, da moderna teosofia. Mas eu não vou me aprofundar porque a aula não é de teosofia. Vocês vão ler e eu vou descortinar todas essas questões. Eu espero que vocês estejam, pelo menos com um bloco, alguma coisa anotando aí, para ficar mais prático. Se não tiver, vocês vão ter que assistir de novo. É prazeroso? É. Né? Mas é importante vocês já irem anotando com calma, porque vai ficar lá no... Vocês vão ter esse vídeo para poder ver, rever e indicar para outras pessoas, ou até para o seu autoaperfeiçoamento mais lá na frente. Então, era uma vontade muito grande de eu explicar chakra. E isso é tão importante que as pessoas acham que é uma coisa assim menor, e não é. Tanto para quem é espiritualista, orientalista, umbandista. Então hoje, como não vai ficar essa conotação espiritual, da fisiologia espiritual, eu nem vou entrar muito nessa questão de religião. Então vamos trabalhar a parte energética dos chakras. Vocês vão ver em alguns livros chakras escritos como centros de força, tá? Ou rodas energéticas, ou centros de força, ou centros de energia, tá certo? Só que é uma literatura bem lá de trás, né? Então hoje nós estamos num momento mais contemporâneo, então isso vai tendo transformações, tá bom? Então chakras são rodas energéticas e para que elas servem? Primeiro que os chakras não ficam no corpo físico, eles ficam no segundo corpo espiritual que nós temos, que é o duplo etérico. Por que é duplo? Porque é cópia de alguma coisa. Cópia do quê? Do físico. Então nós temos um corpo magnético que nos envolve, que eu já disse em outras lives, que é um colchão magnético que nos protege das radiações do plano espiritual, dos ataques energéticos, é o que nos modela, é o que protege o nosso corpo físico. Então ele é o segundo corpo. Então os chakras ficam lá. Eles fazem muita ligação com o terceiro corpo espiritual, o astral, ou psicossomático, que é o corpo das emoções. Então ali, para poder ligar todos esses corpos, tem canais invisíveis, chamados nadis, que são pequenos fios, milhares invisíveis, mas que fazem várias ligações com chakras que estão no plano espiritual, né? E vão passando pelo duplo etérico e chegam no físico. Eles chegam no físico e aí eles ligam aos nossos sistemas energéticos. Quais são os nossos sistemas energéticos? O sistema respiratório, o sistema digestório, o excretor, o reprodutor, né? Então, é ligado todos os sistemas. E aí dentro desses sistemas você tem um conjunto de órgãos. E aí liga o coração, liga o estômago, os órgãos femininos, masculinos, enfim, a garganta, a tireoide, paratireoide, enfim. Então você vai de uma escala maior para uma escala menor, né? Isso que é legal. Sempre disse para as pessoas, por que os chakras interferem tanto na nossa vida? Porque eles são filtros de energia. Então, eles são rodas energéticas que têm uma velocidade. Os videntes conseguem ver pétalas e cores nessas rodas, nesses chakras, que eu já vou explicar. Entretanto, conforme vai diminuindo a frequência, a nossa imunidade energético-espiritual, elas vão diminuindo a sua velocidade e aí chegam a parar. Quando ela só diminui a velocidade, o terapeuta, né, vão parando, né, e aí eles param vão diminuindo a sua frequência e aí vão dando distúrbios energéticos nas pessoas. Agora, quando eles param efetivamente,
aí é que surgem as doenças no corpo físico. Por isso que eu digo que vem lá do plano espiritual, os chakras ficam no plano espiritual, obrigada, e aí eles vão descendo para o astral, psicossomático, né, o duplo etérico e o físico. Então, um terapeuta bem experimentado consegue fazer toda essa inversão, limpeza. Por que acontece isso? Os nossos lixos emocionais, os nossos lixos que nós vamos acumulando, os nossos bloqueios, raiva, medo, ódio, rancor, coisas humanas, né? Que nós vamos acumulando e sensações que nós não conseguimos liberar. E aí vão bloqueando e vão entupindo esse filtro. Eu sempre digo, chakra é como uma calha numa casa. Então, não sei se você já sabe o que é uma calha. É um utensílio de alumínio que fica na ponta de um telhado de uma casa, aonde que vai segurando os dejetos, né? Folhas, detritos, que quando chove vão acumulando e vão jogando para essa calha. Se você não for lá fazer a manutenção, vai chegar um tempo que vai entupir. E aí quando vier a próxima chuva, aquela água nem vai entrar mais pela calha, ela vai transbordar. É isso que acontece conosco, com a gente. E aí a gente não consegue fazer essa limpeza, transborda e aí surgem as doenças. Então é muito interessante você estar fazendo essa limpeza dos chakras, para que eles mantenham essa rotatividade energética muito interessante. Eu vou falando porque chakra é tão importante que as pessoas ficam visualizando melhorarem espiritualmente, ter ascensão, né, energética, mental, e não é só apenas com a meditação. Deveria ser somente com a meditação, não conseguimos fazer, né? E aí acham que com incenso, com uma vela, com um banho de ervas, né, um tratamento fitoenergético, as coisas já estão bem equilibradas, e não é bem assim, né? Então você precisa trabalhar esse corpo espiritual. É um dos 7 corpos, nós temos 7. Então eles interferem em tudo, tá? Então, feito essa explicação inicial, já disse o que é chakra, para que serve e agora aonde eles estão localizados, né? Já que eu disse que estão numa dimensão, numa contextura de um corpo espiritual fora do nosso físico. Então vamos lá.